estratégias alimentares, né? Sim. Uma vez que você tem um panorama, você falou assim, ó, meu paciente é assim, a taxa, a calorimetria que eu fiz mostra que ele tem tanto de gasto basal, Sim. ele é sedentário ou não, enfim, você tem esse panorama do paciente, você vai fazer sua prescrição nutricional, vamos assim dizer. Então, Sim. o que você vê hoje como coisas que são importantes? Por exemplo, vamos falar inicialmente mais da perda de peso. O que Sim. você acha que são estratégias interessantes que você vê na sua prática que dá resultado e dá aderência, né? Sim. Que o paciente fica e consegue cumprir o prometido. Sim. Primeiro, eu acho que é uma grande combinação entre o que o médico está avaliando. Isso a gente tem uma parceria muito boa entre nós da equipe. Sim. Então, é muito fácil, né, a Ana, você olhar o paciente. E não sou eu que vou dizer a melhor dieta. É a gente avaliar realmente esse metabolismo e ver o que o paciente tolera e o que ele precisa naquele momento. Hoje, a gente tem algumas estratégias que a gente pode trabalhar. Vamos pensar assim, em gordura corporal. Nem sempre o déficit calórico vai ser positivo, né? Não é o que a gente quer. Como você disse, quem treina mais pode ter que se alimentar mais. Eu posso fazer um déficit calórico pensando em ganho de massa muscular, consumir mais energia e aí sim esse paciente reduzir gordura. Então, fazer uma estratégia de redução calórica é um dos pilares que dá certo, sim. Mas não é para todo mundo. É para aquele paciente que já tem uma boa massa muscular, Sim. que a gente ainda vai investir nele ganhar mais massa muscular ainda, para poder fazer essa termogênese. Paciente que está sarcopênico, com baixa massa muscular, eu vou fazer déficit calórico, ele ainda pode perder massa muscular. Sim. Então, não é o caminho. E lembrar também, né? Isso é uma coisa que, embora também pareça paradoxal, mas existe sim o obeso sarcopênico, que é um cenário pior que possível, né? É o pior, é aquele que vai em todos os profissionais da saúde, visualmente olha e fala, não, ele pode perder peso, mas quando a gente vai fazer a avaliação física dele, ele tem 40, 50, 60% de gordura corporal, quando ele deveria ter 20, 15, 10, Sim. E ele tem essa gordura e tem uma extrema baixa massa muscular que vai comprometer todo o metabolismo dele. Sim. Então, aí, primeiro a gente vai nutrir, a gente vai elevar essa massa muscular para caminhar devagarzinho para ele reduzir essa gordura corporal. É a massa muscular que vai ajudar ele a reduzir essa gordura, né? Então, o déficit calórico, essa questão de comer menos, pode ser necessário, mas vai depender da composição, do estado nutricional desse paciente. Pode ser o seu caso, como a gente falou, ter uma dieta de superávit, porque a gente quer que ganhe massa muscular e essa vai ter a termogênese. Sim. A gente pode falar da dieta cetogênica, que não serve para todo mundo, não é todo mundo que responde. É bem empregado a gente falar isso. Nem todo mundo vai responder ao déficit calórico, nem todo mundo vai responder a low carb, nem todo mundo vai responder a cetogênica. Por quê? Vai depender do nosso polimorfismo genético, como o nosso gene funciona. Hoje a gente já tem exames que mostram como o nosso gene funciona. Se eu fizer um déficit calórico, você vai responder? Sim, então a gente vai para ele. Ou não. Vai ser a mesma coisa que nada. Você vai ficar no platô, você pode até ganhar peso. Aí talvez seja melhor investir mais em atividade física. Em atividade física. Sim. Então, a gente tem que avaliar isso. Mas algumas estratégias. Dá para pensar numa cetogênica. Aí a gente tem uma gama de 6 a 8 tipos de cetose que a gente pode pensar, o que é a cetogênica? Reduzir carboidrato a níveis muito baixos, 5%, 2%, 10%, 20%, né? Pensando nos 50%, 60%, que hoje seria o preconizado, a gente vai fazer uma grande redução e dar como substrato para o metabolismo a gordura vegetal. Aí eu faço um grande parênteses. Dieta cetogênica não é comer o bacon, o presunto, a gordura saturada, porque isso que Atkins, né? dieta de Atkins, que ficou famosa, ou o que o americano gosta de fazer. Isso seria uma dieta cetogênica pobre em nutriente que vai te inflamar. Sim. Agora, se a gente pensar realmente uma dieta cetogênica no metabolismo, é a gente pensar na gordura vegetal. É o azeite, é a castanha, é o abacate, é colocar o coco, são esses alimentos. É a gema do ovo, é pensar nisso daí. Então, a gente aumenta a gordura e reduz o carboidrato. A gente promove que a célula utilize a gordura como substrato energético e, com isso, a gente consiga fazer a termogênese. E tem bons resultados com isso, tá? Tem pacientes que respondem muito bem. Então, a gente pode fazer. Mas lembrando, essas estratégias não são para a vida. A gente faz períodos, então a gente tem que ir ciclando períodos, até porque cansa. Sim. O paladar cansa de fazer só uma low carb, só uma cetogênica. E hoje existem outras estratégias. O jejum intermitente foi muito falado aí da redução de gordura corporal. Mas há 4, 5 anos, pelos estudos e até na nossa prática, a gente via assim, reduzia 200 gramas.
Sim. 300. Então, assim, não era um dado muito bom. Tinha significância estatística, Sim. mas quando a gente ia ver na prática era baixo. Então, hoje o jejum intermitente a gente entende como uma medida de controle metabólico. Controlar a insulina, controlar as células de defesa, Sim. isso sim, é um estilo de vida e não uma dieta para reduzir gordura. E eu percebo que a customização é aquilo que a gente fala, assim, né? Tem pacientes que vão aderir muito bem ao jejum intermitente. Exato. Principalmente se não é um jejum aquele extremamente, que te dá uma janela muito curta de alimentação e tudo mais. Um jejum padrão, vamos dizer assim, aquele que o paciente tem uma janela de alimentação de 8 horas, por exemplo. Sim, é um bom jejum. Tem pacientes que falam, que você, quando você pergunta, por isso que é importante esse dado de anamnese, fala assim, de manhã, você gosta de comer? Porque tem gente que fala, olha, se eu comer de manhã, eu sinto que fico até nauseado. Ou eu fico devagar se eu não comer de manhã, o dia não rende, não vai. Então tem pessoas que metabolicamente eles já foram selecionadas para esse tipo de estratégia. Exatamente. O gene fala, né? Ele o corpo pede, tá falando. ele fala, não, de manhã eu não quero nada. Então vamos aproveitar isso. Sim. Vamos aproveitar a principal período de jejum sem esforço que a gente tem, que é o sono. Então a pessoa dorme toda noite, passa uma manhã sem se alimentar. E lá por volta das meio-dia, alguma coisa assim, ele faz seu almoço. E não perde essa questão social da alimentação. Porque a pessoa não pode ficar um chato alimentar, vamos dizer assim. Que é aquele cara que fala assim, vamos almoçar comigo? Ah, cara, não posso. No almoço eu não como, tal. Você passa a deixar de ter as conexões com as pessoas que você gosta. E a gente sabe que almoço e jantar são as principais refeições que a gente tem. Sim. Então, talvez para essa pessoa, o jejum intermitente seja uma estratégia bacana. Né? Mas é como uma qualidade de vida. A gente Sim. pensar em controle metabólico. Hoje, a gente pensando em redução de gordura corporal, isso não é um dado muito significativo, né? E outra, lembrando bem, o jejum já tem o nome de intermitente. Sim. Ele precisa ter folgas. Tem gente que faz jejum todos os dias. Sim. O jejum entraria para tirar um estado de comodismo do metabolismo. Então, ele não pode ser todo dia. E outra coisa importante, se você faz o jejum, isso te dá mais compulsão naquela janela de alimentação, você se torna mais compulsivo. Ou você não consome proteína, micronutrientes e compostos bioativos, então o jejum não é para você. Tá errado. Então, quem faz o jejum tem que ter uma alimentação muito equilibrada nesse momento que você vai se alimentar e sem compulsão. E o que a gente anda vendo cada vez mais é o Fast Mimicking Diet. Aí a gente entra no Dr. Walter Longo, que é o FMD. Isso que eu ia te perguntar, assim, em termos de efeitos e tal, jejum versus dieta que imita o jejum. Como que eles são, assim? Eles têm algo que se assemelha? Tem resultados parecidos? Como que é isso aí? Resultados totalmente diferentes, tá? Vamos falar do jejum intermitente. A gente vai colocar lá o paciente 2, 3 vezes na semana, ciclando 12, 14, 16 horas de jejum. E depois tendo um bom consumo, principalmente proteico. Quem faz jejum não consegue ter consumo proteico. Então, a gente tem que acertar essa meta proteica, principalmente. A gente mais controla o peso, controla a insulina, fatores inflamatórios. A gente pensa muito em células de defesa, em células natural killer, que vão trazer qualidade para o metabolismo. Isso o jejum intermitente faria. Peso, muito pouco se responde. Poucas pessoas respondem a isso. O treino em jejum, poucas pessoas respondem. É uma estratégia metabólica interessante? Insulina e o IGF-1, você acha que ele tem um ganho, né? Tem um ganho de controle de insulina e de IGF-1, que é o fator de crescimento celular, né? Então, tem um ganho, mas um ganho mais discreto. Tá? A gente ainda não entendeu, Gustavo, quem está respondendo a isso? Qual o polimorfismo genético ainda está respondendo melhor esse jejum ou não? É muito mais no tato mesmo. A gente tatear e ir acompanhando o paciente. Já o Fast Mimicking Diet, que a gente vê redução de gordura corporal a cada ciclo, e esses ciclos são controlados de 5 dias, então não pode ser a vida inteira, tem que ser ciclos de 5 dias. Há uma dieta de baixíssimo valor calórico, que tem entre 1.100 e 700 calorias. Uma dieta vegana de verdade, com qualidade, com fruta, verdura, legumes, grãos, cereais. Então, uma dieta vegana. A gente vê uma queda de insulina muito maior, uma redução de gordura corporal maior, um aumento aí de células de defesa, a gente melhora aí o perfil de leucócitos, neutrófilos, principalmente pensando no paciente imunodeprimido, a gente consegue isso daí. Você deve ver muito isso no paciente oncológico, Total, né? E também redução de IGF-1. Então, assim, o controle metabólico e redução de gordura com o Fast Mimicking Diet parece que responde muito melhor do que o jejum intermitente. Todo mundo pode fazer? A gente chama de FMD, que é mais fácil, né? O Fast Mimicking Diet. Todo mundo pode fazer? Não.
Quem tá compulsivo, se for fazer uma dieta de 700 calorias, vai acabar essa dieta e vai ficar mais compulsivo ainda. Então, primeiro, vamos tratar a compulsão. Para você se tornar hábil para ir pro Fast Mimicking Diet. Aí também a importância, né, de mais um profissional, né, de um profissional de psicologia, ou terapia, ou psiquiatria, enfim. Alguém que vai cuidar da mente dessa pessoa que tem a compulsão como um componente muito importante no seu erro alimentar, vamos dizer assim. A compulsão, ela grande parte vem da parte dessa questão psicológica e até de neurotransmissor. Então, é o médico cuidando desses neurotransmissores. E é o psicólogo, o terapeuta cuidando disso. Então, primeiro, vamos cuidar disso para a pessoa ser elencável, para tolerar uma dieta mais... Seja o Fast Mimicking Diet ou qualquer dieta restrita. Não adianta você fazer alguns períodos e depois você ir lá, enfiar o pé na jaca e falar, agora que eu tô comendo, eu vou comer de tudo. Porque aí a gente vai fazer pior. Então, primeiro, tratar a compulsão. Segundo, você está sarcopênico, você está com baixa massa muscular, você está inapetente, perdendo peso, opa... Não é para você fazer dietas muito restritas, senão você vai piorar esse seu quadro de sarcopenia e de caquexia. Então, vamos pensar bem nisso daí. Só que é possível a gente manejar isso daí para trabalhar o paciente falando, não, agora você está apto a começar a fazer esse plano alimentar. E fazer ciclos. Ninguém vive de dieta. Esses ciclos vão entrar pensando em controle metabólico e redução de gordura corporal. Hoje, o que a gente vê muita ação se a gente pudesse elencar das que mais tem resultado, seria a cetogênica, seria fazer um déficit calórico e fazer o Fast Mimicking Diet. A gente pode ciclar entre elas ou ver qual paciente se adequa melhor. Sim. A gente vê muito na oncologia e existe um